vou falar rapidamente. A diferença que tem desses dois movimentos, ou de cima para baixo ou de baixo para cima, diria o seguinte: se você for analisar a relação do verbo com os dois argumentos dele, ora você vai olhar a relação do verbo com o argumento interno dele, que é o objeto, e depois com o argumento externo, que é o sujeito, você vai ver que existe uma amálgama mais forte, semântica, do verbo com o objeto, porque o verbo mais o objeto fazem o evento. O evento está ali dentro, circunscrito entre o verbo e o objeto. O sujeito é só a forma como esse evento está sendo feito, mas ele não participa do evento mesmo. Se você pensar em João comprou um carro, qual é o evento? O evento é comprar carro. Comprar carro é que é o evento. Tem algumas línguas, eu não posso dizer de comprar carro, mas tem algumas línguas que tem muito para pescar peixe. Que pescar atum, por exemplo, numa certa língua aí, pode ser um verbo só, que é um verbo pescatum. Se for pescar alguma outra coisa, é um outro verbo que incorpora o objeto dentro dele. Então, é claro para a gente que, semanticamente falando, o verbo tem uma ligação muito mais forte com o objeto do que ele tem com o sujeito. O sujeito é uma coisa mais gramatical e é alguma coisa que mostra como é que essa ação está sendo implementada. Bom, então, se isso é verdade, a gente deveria pensar que o processamento do verbo com o objeto deveria se dar até primeiro do que do verbo com o sujeito. Então, você teria, quando você ouve o sujeito, aí você ouve o verbo, e aí você tem provavelmente alguma concordância que você faz na tua cabeça, mas a incorporação do sentido, da semântica dessa primeira parte, ela só viria de forma bottom-up, ou seja, primeiro eu vou incorporar semanticamente o objeto ao verbo, e aí, quando eu tiver essa semântica incorporada, aí que eu vou pegar essa semântica do sujeito e botar lá dentro. Então, existiria, nessa linearidade que a gente ouve, alguma coisa que é assimétrica, porque não é simétrico a forma como o verbo se relaciona com esses dois caras. Né? Então, aí a gente pergunta assim, bom, mas por que isso que acontece? Bom, uma coisa que a gente já sabe pela teoria gerativa é que esse objeto, esse sujeito, por ele não estar diretamente ligado ao verbo, ele é um cara que se estabelece a partir de pelo menos um movimento. Ele tem um deslocamento interno para cima. E esse deslocamento para cima vai botar ele na forma linear no mesmo lugar que ele estava. Você continua vendo o João comprou o verbo, mas o João saiu de uma casinha lá e foi deslocado para cima. Essa operação é uma operação que a gente percebe que ela é feita? Não, para pessoa que não tem problema de linguagem, ela é transparente. Mas se uma pessoa que tem um problema de linguagem, que tem uma dificuldade, vamos dizer, como a Larissa falou, de memória de trabalho. Então, você tem que guardar. Se eu não estou completando minha tarefa com o João comprou o carro, quando eu falo João, eu tenho que guardar o João para depois entender o evento comprar carro e depois fazer essa ligação entre qual é o agente desse evento comprar carro. Né? Então, se o cara tem problema de memória de trabalho, se está afetado aí esse cara vai ter um problema certamente com esse movimento que eu não estou vendo, mas que a teoria está me mostrando que acontece. Né? Então, quando o Grudinsky apareceu, ele não tinha como checar isso de forma nenhuma, porque ninguém trabalhava checando diferença de movimento de sujeito e de objeto, de forma nenhuma. Mas ele foi tão importante porque ele falou assim: não, mas a gente vai poder trabalhar agora com esse assunto porque a assimetria se faz na afasia. Na afasia, eu consigo ver que
que está assimétrico, porque o cara tem problema com o sujeito, mas não tem com o objeto. Tem problema com a voz passiva, que é justamente no momento em que tem um movimento trocando essas coisas, mas não tem problema na voz ativa. Então, ele conseguiu reunir os problemas dos afásicos, e isso daí fez um sentido para ele. Ele tem problema quando tem movimento e quando tem a necessidade da gente dar conta dos traços. Porque, fora isso, o afásico entende muito bem. Ele não entende quando tem esse problema. Então, isso foi uma coisa, isso foi realmente um breakthrough. Naquele momento, ele deu um passo para frente. Mas aí ele tinha que arrumar uma explicação, sendo que ele não estava vendo nada o Gordinsky, eu não sei se hoje em dia ele já faz, mas ele não fazia nenhum tipo de no cérebro. Ele trabalhava num espaço, que é o espaço da neurobiologia, que não faz necessariamente esse tipo de teste que a gente faz, que na época era feito por psicolinguista. Ele não fazia esses testes, ele fazia testes, ele com a fásica na frente, mostrando figura, né? Mas ele não testava. Então, ele fez uma teoria, que é essa teoria do tree pruning. E essa teoria do tree pruning não se mantém mais, porque agora a gente já faz muito mais coisas e vê que não tem como você, não tem granularidade correta, você não tem como dizer que porque tem movimento, está longe, quando eles perdem a árvore de cima para baixo. Isso aí não. A árvore é apenas um esquema, né? Então ele levou isso um pouco a sério demais. Isso não pode se falar. Também tem uma outra coisa que ele falou, e que foi um estouro, que a cada ponto que o afásico perdia, as crianças ganhavam. Então, que existiria entre as crianças e os afásicos uma total correspondência. Então, quando você vê assim, a criança ainda não está falando, ainda não está botando sujeitos na frase, ela está falando assim, ela fala que é ovo, ela ainda não botou nenhum sujeito. Aí ele está dizendo: olha, a primeira coisa que ela vai ganhar aqui vai ser o sujeito, e a primeira coisa que o afásico vai perder é o sujeito. Aí ele começou a fazer, entendeu? Ele dava Não, no caso, botava a uns última números. coisa que ela vai ganhar é a primeira que a fase vai perder, né? Isso. Então ele botava uns numerozinhos para aquisição e fazia esses outros números, e isso também a gente já sabe que não está certo. Então, assim, essas duas coisas mais esquemáticas que ele fez não são mais levadas em consideração, né? Mas a observação dele de que os afásicos têm problema com movimento e que tem problema com dar conta dos traços, isso é correto. Só que não é da forma como ele pensou que era. Ok, desculpa ter falado tanto. Não sei se respondi também a pergunta do Pedro, que foi você que fez a pergunta, Pedro. Não, respondeu sim, mas eu fiz a disciplina de neurolinguística e acabou que eu aprendi também sobre essa hipótese da poda da árvore, e ela ainda é bem Uhum. citada nos trabalhos, pelo menos nos que citaram, nos que eu vi na disciplina, ainda ela é vista como um modelo de explicar Aonde é que você fez essa disciplina? aqui no PPG Lean. É? É, aí tem alguns trabalhos recentes até, que eles pediram para a gente ler, que eles usam esse modelo da poda da árvore como um modelo explicativo dos problemas encontrados em afásicos. E, Especialmente essas e, questões e de aí tempo e quando aspecto. e aí ninguém falou nada que isso daí não era mais Não, factível. não que eu percebi. Até onde eu lembro era mais uma hipótese, entendeu? Mas que é bom saber, né, que não é muito factível. Não, mas certamente não é uma hipótese que se possa levar. O próprio Gordinsky não dá mais essa hipótese. Ele próprio já está em outra. É. E, ok, agora eu acho que é a Gisele, né?
Você tá podendo apresentar, Gisele? Uhum. Sim, Tá. vou compartilhar aqui. Só um instante. Tá aparecendo para vocês? Que bonito. Sim, Tá passando certinho, né? Tá. tá sim. Ah, tá ótimo. Deixa eu só minimizar. Opa. Adorei esse desenho. Então, gente, boa tarde. O artigo que eu escolhi para apresentar hoje é um artigo do Kohler, Miller e Kauschke, é de 2022. O elefante na sala, né? Uma revisão sistemática do controle dos estímulos em medidas, né, neuromensuração, estudos, né, de neuromensuração em processamento da linguagem figurada. E eu escolhi esse artigo principalmente por conta do meu foco de pesquisa, né, que eu pesquiso processamento de metáfora com EEG, e e também porque eu tenho lidado com questões, né, no meu material experimental em como eu vou conseguir, né, lidar com o controle desses materiais, né, considerando que são diversos fatores que interferem ali no processamento, né? E é muito difícil controlar, né? Não, é impossível, né? Controlar todos esses fatores, né? Mas tem sido uma questão para mim lidar com isso, né? Então eu achei interessante trazer essa perspectiva. É uma revisão sistemática que fez uma revisão com 116 artigos relacionados à área de neurofisiologia neurofisiologia da linguagem, né? E é justamente o elefante na sala, né? Como lidar, né, considerando essas questões metodológicas, né, com os diferentes achados em relação às pesquisas neurolinguísticas associadas à linguagem figurada. E essa é uma grande questão, né? Então, quando a gente pensa em linguagem figurada, que é um arcabouço ali que abrange não só a metáfora, mas também expressões idiomáticas, provérbios, dentre outros, né? É, a linguagem figurada, ela permeia a nossa vida cotidiana, né? Expressões como, por exemplo, chutar um balde, Peixe fora decifrar d'água. expressões idiomáticas, como essas, por exemplo, né, fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, compreender como que a gente compreende, como que o nosso cérebro, né, processa, né, essas informações se torna essencial para que a gente tenha uma maior compreensão sobre a linguagem, né, como um todo. Então, nesse artigo, eles falam, né, que os resultados das pesquisas neurocientíficas sobre a linguagem figurada, eles são frequentemente contraditórios, não só na área de neurociência, mas também em relação à psicolinguística, né, com estudos muito divergentes entre si, com muitas contradições, principalmente em relação a inconsistências terminológicas, com muitos termos como, por exemplo, a familiaridade e a convencionalidade sendo lidados de forma intercambiável, né? E isso dificulta muito a avaliação, né? E a comparação e a replicabilidade desses estudos, né? Então, esse estudo ele teve como foco avaliar, né? Observar a metodologia empregada nesses estudos. Não necessariamente ele não está associado a uma revisão sistemática dos resultados encontrados, né, considerando essa dificuldade em relação a esse controle, né, a ampla variação em relação aos experimentos
que lidam com linguagem figurada, né? Mas ele teve um enfoque na metodologia utilizada, né? Nos materiais experimentais. Então, como eu falei, né, foi uma revisão sistemática sobre os aspectos linguísticos dos métodos utilizados em estudos de neuroimagem funcional sobre a linguagem figurada, e ele teve como foco a metáfora e as expressões idiomáticas. Então, foi feita essa investigação sobre o estado atual da pesquisa na área, examinando os fundamentos teóricos dos artigos analisados e avaliando o desenho experimental os estímulos, né, experimentais. E essa revisão, né, ela sinaliza justamente essa necessidade de promover métodos de pesquisa mais claros, mais consistentes e menos ambíguos, o que vai permitir, como eu falei anteriormente, né, essa maior comparabilidade e uma maior validação desses dados. Então, esse termo, linguagem figurada, ele é um termo guarda-chuva, né, como eu falei anteriormente, né, abrange tanto metáforas como expressões idiomáticas, a metonímia, provérbios, dentre outros, né? E ele fala que esse termo engloba duas categorias principais, que seriam os fraseologismos e as combinações livres de palavras não literais. Como fraseologismos, ele dá como exemplo as expressões idiomáticas e os provérbios. E eles teriam três critérios principais, que seriam a polilexicalidade, ou seja, mais de um item lexical ali compondo esse sentido, né? No caso das expressões idiomáticas, por exemplo, uma rigidez ali na forma, né? Na estrutura, né? E a idiomaticidade, ou seja, o significado ele vai além da composição das partes, né? Da soma dos significados literais dos constituintes. E alguns modelos cognitivos, eles pressupõem, né, que, por exemplo, as expressões idiomáticas, né, não seriam armazenadas como essas combinações de componentes isolados, né, mas como unidades lexicais inteiras, né. Há muito debate sobre como seria essa representação no léxico, né. Então, e a metáfora, ela foi tida, né, como uma combinação livre de palavras não literais, ou seja, a metáfora ela tem uma natureza gerativa no sentido de poder continuamente gerar novas expressões, né? Então, a distinção entre a metáfora e outros tipos de linguagem figurada, ela não é consensual. E isso leva, né, a diferenças, né, nesses estudos empíricos. Então, tanto metáforas quanto as expressões idiomáticas, elas são altamente frequentes na linguagem. E isso representa um grupo de expressões cujo significado figurado não é composto pelos significados literais dos constituintes. E para o estudo, né, eles trouxeram algumas definições e a metáfora foi tida, né, com base principalmente pela noção da teoria da metáfora conceptual do Lakoff Johnson, baseada na hipótese da corporificação. Então, aqui a metáfora é concebida não como um recurso retórico ou de ornamentação linguística, né, mas como algo que permeia os nossos pensamentos e as nossas ações, né? O nosso sistema conceptual seria estruturado e definido é, metaforicamente, né? Então, por essa visão, né, haveria um mapeamento de domínios para conceitualizar questões abstratas, né, que seria o domínio-alvo, por meio de experiências concretas, que seria o domínio-fonte. E aqui, como exemplo desse mapeamento, tem um domínio-fonte, como, por exemplo, a máquina, né, e o domínio-alvo, a mente, né? Então, e a formação de uma metáfora linguística a partir dessa metáfora conceptual, né, que a mente é uma máquina, né? Então, a metáfora, como eu falei anteriormente, né, teria essa natureza criativa e gerativa, né, no sentido de continuamente gerar novas expressões linguísticas, e eles mencionam, falando sobre a metáfora, né, essa hipótese de carreira da metáfora, que é a hipótese de Baldwin e Gentner de 2005. Segundo essa hipótese, a metáfora ela sofre um processo de convencionalização, em que a metáfora nova
ela é compreendida ali por mecanismos de comparação. Essa é uma teoria que tem base em uma teoria de analogia, né? De compreensão de analogias, né? E a partir desse percurso de convencionalização, a metáfora seria processada cada vez mais por mecanismos de categorização linguística. Então, Ô, Gisele, já a expressão idiomática. Oi, ai, não, eu oi, queria Pedro. colocar um ponto aqui. Eu fiz essa disciplina com a Lilian Ferrari, eu fiquei com medo de perguntar a ela, porque é um ponto polêmico. Mas assim, eu fico olhando para essas metáforas assim, e eu me pergunto até que ponto as pessoas estão de fato fazendo metáfora e em que ponto isso não é um signo arbitrário, no sentido de que as pessoas aprendem que a expressão corresponde a isso, e não que necessariamente estão fazendo um processo metafórico, sabe? Por exemplo, de que o Sim. fulano é uma máquina. Eu não sei se até que ponto eu uso isso de forma metafórica ou que isso de fato já se tornou o próprio adjetivo porque eu aprendi isso de modo no sentido arbitrário do termo, sabe? Eu não sei até que ponto isso. E fico em dúvida real, assim, de dizer por quê. Porque o pessoal da linguística cognitiva fala que metáfora é super abundante. Só que eu não sei se eu concordo de que tem tanta metáfora assim, e até em que ponto as pessoas só adquirem por arbitrariedade. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre isso. Eu tenho É. uma outra pergunta para emendar com a dele, que é a seguinte: Uhum. como é que também a gente, quando se começa a ouvir a palavra máquina, o homem é uma máquina, a gente abre mão de ouvir máquina para ouvir outra coisa, porque afinal você está ouvindo a palavra máquina. Como é que Uhum. você abre mão disso é, para você pensar direto em uma outra coisa, como é dito, que na verdade para fazer esse processo, entendeu? Uhum. Assim, são questões que eu também tenho, na verdade, né? Uhum. Eu falo sobre linguística cognitiva porque eu estudo metáfora, mas fico meio lá, meio cá, né? Eu tenho muitas dúvidas ainda em relação a isso, né? Em relação à pergunta do Pedro, essas são dúvidas que eu também tenho, Pedro. E, assim, eu percebo essa questão de a partir de um certo conceito maior, né? A gente acabar criando, mesmo sem perceber, né, estruturas que são altamente metafóricas, né? Então eu não sei até que ponto totalmente arbitrário, né? E eu não sei se uma coisa invalida a outra também, na verdade. Eu não sei se isso responde muito bem. Na verdade, eu não sei muito bem responder essa pergunta, porque são dúvidas que também são minhas, né? Em relação ao que a Aniela falou, eu acho que tem essa questão de talvez uma ativação fonológica ali, né? Não sei, né? Dos campos semânticos associados, né? Como Isso tudo daria para a começa. gente pensar se fosse uma expressão idiomática, mas o Ah, homem é uma máquina, é uma metáfora, né? Não é uma expressão idiomática. Então, o homem é uma. Aí poderia ali entrar várias coisas, máquina. Né? Então, fica um pouco estranho a gente entender como é que ele vai sair das configurações de máquina, que é o que ele vai, que é o que ele vai e vai pular para uma outra é, através de um frame, por exemplo. Qual é o assim, frame que eu vou saber que ele vai entrar antes de eu entender a palavra máquina? na minha dissertação, né? Eu fui pelo caminho de que a gente tem que primeiro acessar, né, um sentido é, mais composicional, habitual ali, né, para depois acessar esse sentido metafórico. Então, é, Ah, mas você fez dentro de que framework? Você usou o cognitivismo?
Então, eu me baseei no modelo de pragmática, né, que é o modelo pragmático padrão. Né? Segundo esse modelo, haveria necessidade da passagem por uma instância literal para que o sentido metafórico ele fosse acessado em instâncias posteriores, né? Eu fui em um nível diferente, né? Mas inicialmente eu queria desenvolver essa pesquisa pela morfologia distribuída, né? Só que eu fiquei, me senti meio incapacitada, assim. Ah, você Mas tem que talvez ler seja. um livro, você não pode deixar de ler um cara chamado Egan, Egan. Você tem que ver esse cara, porque é o que ele faz. Ele trabalha com a morfologia distribuída e ele trabalha com expressão idiomática dentro da morfologia distribuída. Ai, vou dar uma olhada. Tem que olhar. Andy Egan. Andy Egan. É porque Você vai na minha. adorar esse cara. Deixa Vou dar uma olhada. eu ver se eu acho aqui alguma coisa dele. Ele lida só com expressão idiomática ou também com É, metáfora? ele. O que Não acho que não lida muito com metáfora, não. Acho que é mais com expressão geomática. Mas tem, eu posso ver aqui. Eu vou tentar achar e botar agora aí para vocês, tá? eu não sei se você vai explicar, se você for explicar, você fala, Gisele, mas se tem diferença entre expressão idiomática e metáfora, ou se é só o modo como a teoria gerativa diz que a metáfora existe. Mas eu acho que você A vai explicar. expressão idiomática. A expressão idiomática tem essa estrutura mais fixa, né? De ser difícil você sair dali, né? Por exemplo, descascar um abacaxi, né? A metáfora ela tem uma liberdade maior. E eu acho que a expressão idiomática está associada a mais de um item lexical, né? A metáfora não necessariamente. Eu acho que a expressão idiomática também tem uma coisa interessante, né? Que ela pode ser lida literalmente Literalmente, exatamente, e também. também lida de forma metafórica, né? Figurada. Quer dizer, posso falar, ó, tô lavando as mãos. Posso estar lavando as mãos e posso estar me liberando desse compromisso, ó, tô lavando as mãos, vou deixar você resolver. Né? Eu acho que tem essa coisa interessante, que talvez realmente seja como você falou, né? Primeiro precisa acessar um sentido que é o sentido real, para depois acessar o sentido figurado, né? Alguma coisa assim. Ou as duas coisas juntas, sei lá. Mas é Isso é interessante. algo tipo que o Então, o livro paper estuda, do né? Andy Egan já está no laboratório, tá? No nosso WhatsApp do laboratório. Já Ah, botei tá lá, ótimo. o paper do Tá Andy ótimo, Egan. obrigada. Também tem a questão contextual, né? Eu acho que a expressão idiomática ela permite talvez uma maior liberdade em relação ao contexto, né, para compreensão. A metáfora ela é muito mais dependente de uma base contextual, né, para sair dessa interpretação mais literal, né, na maior parte dos casos. Não sei se isso também entra como uma diferenciação. É quando você fala, sei lá, hum, chutar o balde, né, por exemplo, né, você consegue compreender, né, fora de um contexto maior. Mas se eu falo sei lá, Inácia é uma galinha, sabe? É a galinha literal ou é a galinha metafórica? Eu acho que você precisa, talvez, de uma maior base de compreensão, de contexto pragmático mesmo, para você chegar nesse sentido. Eu acho que talvez isso também seja mais um fator, né, de diferenciação. É, então. Aí nos materiais suplementares, o autor ele traz algumas diferenciações, né? Mas ele se foca realmente nos estudos direcionados à metáfora e à expressão idiomática. Então, ele traz essas definições, né, da expressão idiomática como sendo essa composição, né, de itens lexicais com uma estrutura sintática mais rígida, né?
e cujo esse significado não pode ser extraído a partir dos constituintes individuais, né? Como eu falei anteriormente, como chutar o balde, pisar em ovos. E a ironia e o sarcasmo, de forma diferente, né? Eles têm uma... Opa, desculpa, gente. O cachorro acordou aqui. Então, eles têm, né, uma necessidade maior do contexto para compreensão, né? E isso pode ser também uma forma de diferenciação entre outras formas de linguagem figurada, né? E a metáfora, ela foi definida por eles, né, como expressões não literais livres, né, que não seguem uma estrutura rígida e que seguem a noção ele usou como base a metáfora conceptual, né, como a gente viu, e essas noções de mapeamento de domínios, né, de um domínio fonte para um domínio alvo, né, como por exemplo essa mãe é um leão, enfim. E a metonímia, né, que ela tem relação com a conceptualização de um elemento, de um conceito por meio de elementos de um mesmo conceito, né? Ou o todo a partir de um dos elementos, como por exemplo a perna da mesa ou a Casa Branca, querendo se referir ao governo, né, dos Estados Unidos. E provérbios, né, que são expressões é, sentenciais, que são fixas e que comunicam, né, verdades conhecidas, normas sociais ou preocupações morais, né? Mas é, eles se focaram mais na metáfora e nas expressões idiomáticas. Então, considerando, né, os estudos sobre o processamento neural da linguagem figurada, gente, desculpa, vocês estão ouvindo o cachorro ou não? É porque aqui tá Não, meio. Não, ótimo. Que tô com filhotinhos, eles estão acordando agora. É uma barulheira. Então, é, os estudos, né, envolvendo o processamento da linguagem figurada associado aos processos neurais, eles têm sido muito debatidos em relação aos diferentes achados experimentais, né? E uma dessas questões é a localização cerebral, né, do processamento da linguagem figurada. E os métodos funcionais. Eita, gente, cachorro. Só um instante. Gente, desculpa. Olha isso. Ai, meu Deus. Olha essa fofura. Eles abriram a porta, não sei como. Mas vamos lá. Traz eles pra mim, por favor. Perdão, gente, eu me perdi. É, Então, os métodos funcionais de neuroimagem permitem visualizar processos cerebrais e possibilitam o estudo do processamento da linguagem em tempo real. A revisão que foi realizada selecionou estudos de ressonância magnética, de eletroencefalografia, de tomografia por emissão de pósitrons, de magnetoencefalografia e de espectroscopia funcional do infravermelho próximo. De modo geral, né, os estudos, né, demonstram em pessoas destras, né, uma maior predominância do hemisfério esquerdo, né, para o processamento básico da linguagem. No entanto, os estudos iniciais eles relataram também um papel importante na compreensão da linguagem figurada associada ao hemisfério direito, né? E essa hipótese ela foi reforçada, né, nos anos 90 por Bottini et al. E outros autores, né? E esses estudos eles se focaram principalmente em metáforas novas, né? Então, é, uma comparação entre os estudos, né, que representam hipóteses opostas sobre o envolvimento do hemisfério direito revela um problema fundamental. Que a maioria desses estudos é tão diferente em relação ao seu desenho experimental, aos materiais utilizados e à sua execução, que uma comparação se torna muito difícil, né? Então, alguns modelos de processamento são mencionados, né, em relação a essas possíveis diferenças de lateralização entre a linguagem literal e a linguagem figurada, sendo a hipótese do grau de saliência da Giora, que é uma hipótese que
em que a metáfora seria não, a metáfora, a linguagem figurada, né, seria compreendida não nessa questão entre literal e metafórico, mas em relação à prototipicalidade, à familiaridade, à frequência, ou seja, o quão saliente é aquela expressão ou a metáfora, né, ou aquele termo figurado seria em relação a um termo literal. Né? Normalmente os estudos eles fazem esse contraste entre o literal e o metafórico, né? E também essa segunda teoria que eu não conhecia, que é a teoria da codificação semântica ampla, não sei se essa tradução se mantém no português, né? Coarse Semantic Coding Theory. E essas abordagens, elas compartilham essa suposição de que não é a figuratividade em si, mas outras características que causam a especialização hemisférica, como, por exemplo, esses fatores de controle psicolinguístico, como, por exemplo, a familiaridade, a frequência, dentre outros. Então, a hipótese do grau de saliência da Giora, como eu falei, ela considera a saliência como o fator crítico para essas diferenças encontradas nos estudos, né? E esse processamento justamente não seria determinado, né, por esse contraste entre literal e figurado, mas dependeria dessa saliência desses significados. Né? E segundo essa hipótese, sabe que tudo é integrado de certa forma, né? Enquanto o hemisfério direito seria mais acionado para significados não salientes. Então, assim, o significado de metáforas altamente convencionais, que seriam as metáforas mortas, né? Ou de expressões idiomáticas muito familiares, seria mais saliente, e o significado de metáforas novas ou pouco familiares seria não saliente. E segundo essa outra teoria, que é a Coarse Semantic Coding Theory, né, ela é baseada na rede semântico-lexical de um falante. Então, essa teoria atribui ao hemisfério esquerdo a codificação semântica refinada, ou seja, ativação de significados de palavras próximos ou fortemente relacionados, e ao hemisfério direito a ativação de campos semânticos mais fracos. Né? Então, isso seria envolvido no processamento de ambiguidades, sinônimos e significados mais amplamente relacionados. Então, o significado de expressões figuradas, especialmente metáforas, né, costuma ser semanticamente mais distante que o literal, e esses campos semânticos amplos seriam necessários, né? Os campos semânticos das palavras individuais das expressões com mais de um item lexical, né, se sobreporiam em pontos críticos para os mapeamentos relevantes, o que permitiria a compreensão do sentido figurado. Então, essas duas abordagens, elas concordam que nem todas as expressões figuradas podem ser tratadas como um grupo uniforme e que esses modelos destacam a subjetividade da experiência linguística e também a importância do controle desses fatores, que a gente vai ver mais à frente. Esse estudo de Bornet na semana passada, que eles fazem uma meta-análise justamente analisando os estudos em relação à linguagem figurada, em relação a essa questão de de localização, né? E de como o cérebro se comporta em relação a uma linguagem figurada frente à linguagem literal, né? E esse estudo teve resultados justamente opostos, né? Demonstrou ali uma grande predominância, né, na compreensão da linguagem figurada em relação ao hemisfério esquerdo, né? Então isso demonstrou no giro ali, principalmente o giro frontal inferior esquerdo, né, dentre outras áreas, né? E isso sinalizou, né, que o processamento da linguagem figurada, ele geralmente usa, né, essa mesma rede que o processamento literal, mas o processamento da linguagem figurada ele é mais custoso, né? Ele exige recursos cognitivos adicionais. Então, considerando os fatores
que influenciam o processamento da linguagem, entrando mais propriamente nos fatores que os autores utilizaram como critérios para observação desses estudos que foram selecionados, né, foram considerados fatores psicolinguísticos, que seriam, por exemplo, familiaridade, a valência, o contexto, dentre outros, e também fatores estruturais, né, como a complexidade sintática dos itens, e as características dos estímulos, né, intrínsecas dos estímulos. Então, aqui é uma listagem com esses fatores, tanto os psicolinguísticos quanto os estruturais, que foram considerados na seleção e na análise que eles fizeram, né? E aqui eu vou falar brevemente sobre cada um, né, para não demandar muito tempo. A valência, que é considerada como o grau em que uma expressão linguística é percebida como positiva ou negativa, né, representando uma das dimensões emocionais, né, assim como a excitação ou a ativação fisiológica, né? E e ele fala, né, que palavras com uma alta valência emocional demonstram uma prioridade de processamento. E aqui ele fala de um efeito de positivity superiority effect, né, que evoca um componente de potencial relacionado a eventos mais fortes, né, associado a esse processamento emocional, né? E também não só tanto em adultos quanto em crianças também, com alguns estudos, né? E essa ativação, né, excitação fisiológica, né, também complementa a valência como essa segunda dimensão emocional, medindo o nível de ativação fisiológica causada por um estímulo. E a composicionalidade e a transparência, né? No caso das expressões idiomáticas, né, a composicionalidade sendo esse grau, né, em que esses componentes dessa expressão contribuem para o seu significado, né? E a maioria é, das, das, das definições caracteriza as expressões idiomáticas como semanticamente opacas, né? Mas nem todas as expressões idiomáticas têm essa característica, né? Ou menor, tem um pouco mais de transparência, né? Como, por exemplo, se a gente fala é, hum, você dar para trás em algo, né? Tem essa noção ali ainda de recuar, né? Então, ela tem ainda alguma semântica associada, né, ao seu sentido literal, né? Então, agora, em relação à familiaridade, esses dois conceitos, familiaridade e convencionalidade, eles são continuamente intercambiáveis entre os estudos envolvendo linguagem metafórica, apesar de não serem as mesmas coisas, né? Isso foi algo que me confundiu bastante, né? Enquanto eu fazia minha pesquisa pro mestrado, né? Porque eram usadas conceituações idênticas para situações diferentes, né? Então eu não tinha muito como fazer essa comparação, e é justamente essa motivação que eu trouxe esse estudo, porque foi algo que eu lidei e que eu ainda lido, né? Então a familiaridade ela representa essa experiência subjetiva, né, com uma determinada expressão. Então, ela é mais ao nível do sujeito, né? Já a convencionalidade, ela traz essa questão da comunidade de fala, né? Então, é uma expressão incorporada a um uso linguístico coletivo, né? Então, uma metáfora nova, por exemplo, seria uma metáfora que não tem esse amplo uso e essa ampla adoção numa comunidade linguística. E a frequência, né? Eles colocam aqui que a frequência também é uma questão que é difícil de ser medida objetivamente, né? Então, nos estudos, ela pode ser estimada pela ocorrência de corpos, por dados de bancos de dados, por avaliações subjetivas, é, e também é necessário distinguir a frequência, né, de uma expressão e também dos itens lexicais individuais, né? Então, e eles usam para essa seleção desses artigos que foi feita, né,
a noção de frequência de ocorrência, né? Como uma definição operacional. Também fatores de concretude e abstração. Existem alguns estudos, principalmente com EG, né, que tratam dessa diferenciação entre itens concretos e abstratos, né? E isso também interfere, né, no processamento. E a imagiabilidade, né? Em alguns estudos, esses itens nem sempre são lidados, se lidam com esses tipos de forma distinta, né? Mas isso se refere à facilidade com que uma expressão evoca uma imagem mental. Então, a concretude e a imagem mental, elas influenciam, né? É, o tempo e também influenciam a compreensão, né? Também a compreensibilidade, o quão acessível e fácil é a compreensão do significado, e a plausibilidade, né, que às vezes é usada de forma sobreposta, né, à compreensibilidade, mas ela se refere é, ao grau de coerência, né, ao grau de sentido, né, das expressões ou dos itens figurativos. E o contexto, que também tem um papel central, né? E que cumpre essa função de desambiguação, né, e de fazer com que você acesse esse sentido figurado, né? Também foi mencionado no artigo como um dos fatores, né, psicolinguísticos associados a serem controlados, né, a probabilidade de close, ou seja, é a probabilidade de uma determinada palavra completar uma expressão, dado um contexto anterior. E também a saliência. E aqui tendo o conceito principal da Giora que a gente viu lá atrás, né, em relação à prototipicalidade, à familiaridade, à convencionalidade e à frequência das expressões. E também a figuratividade, né, embora possa parecer circular mencionar a figuratividade como um fator de influência, é, é importante considerar que existem diferenças comportamentais e neurais no processamento e na produção da linguagem literal e figurada. E agora, considerando os fatores de influência estrutural, que muitas vezes não são mencionados também nesses estudos, né? A classe gramatical dos itens, né? Porque podendo ser tanto uma metáfora composta por um nome, ou por um estímulo, por um estímulo verbal, ou por um adjetivo, preposições, e isso também dificulta essa comparatibilidade, né, entre esses estudos, né? E também a complexidade sintática, né? No caso de estímulos sintagmáticos ou sentenciais, esses podem conter uma ampla variedade de estruturas sintáticas. Então, com o aumento da complexidade, mais recursos cognitivos são ativados, o que, por sua vez, influencia o recrutamento e a conectividade funcional dos hemisférios cerebrais. Também o tempo verbal é um fator importante a ser considerado, né, a ser mencionado. Estímulos mais longos naturalmente demandam mais tempo de leitura, e muitas vezes é, nesses estudos em que são comparados os diferentes achados experimentais em relação a, por exemplo, uma metáfora nominal, eles lidam com estruturas totalmente diferentes, né? Isso complica bastante você conseguir fazer, né, ter uma maior é, comparatibilidade, né, entre esses estudos. Então, para a realização da análise que eles fizeram em relação a esses principais componentes que foram vistos, né, tanto os fatores estruturais quanto os fatores psicolinguísticos, eles se nortearam em três questões. Primeiro, as questões de definição, né, como os subtipos da linguagem figurada são definidos nesses artigos e como eles são distinguidos entre si, e quais são esses critérios que marcam essas distinções. Também fatores de influência. Quais são as características dos estímulos que são controladas e como esses fatores são definidos e são implementados. E também em relação aos participantes do estudo. Quais populações são testadas nesses estudos e quais são as características fundamentais, né?
E aqui foram os critérios de inclusão realizados para a seleção desses 116 artigos, né? Aqui foram artigos exclusivamente do inglês, mas com estímulos de outras línguas, né? Como o hebraico, o alemão, dentre outros, né? E também, como eu falei anteriormente, né? Eles selecionaram artigos que envolviam metodologias como EEG, técnicas, né, como EEG, a ressonância magnética, dentre outros, e foram selecionadas publicações de 1990 até 2021. Os participantes foram principalmente dos artigos que eles encontraram, né? Foram principalmente populações sem neurotípicas, né? Mas também haviam poucos estudos com populações clínicas, especialmente com esquizofrenia, né? E é, foi feita essa seleção através de estudos os estudos, melhor, os estímulos, eles foram principalmente linguísticos, né? Mas foram consideradas outras perspectivas também. E os subtipos, né, foram consideradas a metáfora e a expressão idiomática somente. Então, é, nessa revisão que eles fizeram, né, eles selecionaram a partir desses critérios 116 artigos, e o maior foco desses artigos, na sua ampla maioria, eram artigos direcionados à metáfora. Então, são poucos, né, pelo viés da neurociência da linguagem, né, os artigos, segundo essas classificações que eles fizeram, direcionados à expressão idiomática. Então, em relação às definições que foram dadas nesses artigos, 49% desses artigos não haviam uma definição sobre o que é compreendido enquanto metáfora ou enquanto expressão idiomática, e isso gera uma ambiguidade terminológica. Você, às vezes, pode. E eu vi isso em vários artigos, né? Às vezes é uma expressão idiomática sendo tida enquanto metáfora. Então, isso também é um fator que causa um viés, né, na análise desses estudos, né? E poucos artigos contrastam subtipos, ou seja, o contraste. Existem artigos associando subtipos de linguagem figurada, como o contraste entre metáfora e metonímia, só que eles são em pouca quantidade, né? Então, há uma necessidade maior do contraste entre em como se comportam esses diferentes tipos de linguagem figurada, para que a gente possa compreender melhor as diferenciações, né, entre como a gente processa e como a gente compreende. Por exemplo, uma metáfora ou uma ironia, enfim. E desses artigos, 55% não tinham nenhuma definição dos fatores psicolinguísticos associados. E 4 estudos definiam, né, esses fatores, todos esses fatores, né? E 48 artigos dos que foram observados, eles definiam pelo menos um dos fatores observados. Então, e também a maioria das introduções e das seções teóricas desses artigos fazia referência a modelos cognitivos de processamento. Principalmente. Aqui eu trouxe o. Não, cadê? Eu acho que eu não trouxe a imagem, né? Mas principalmente os modelos que foram mencionados anteriormente, né? O modelo a hipótese do grau. Perdão, a hipótese do grau de saliência da Jora, e também aquele. Eu já esqueci o nome. É, aquele segundo modelo também. Então, aqui são alguns dos estudos que foram selecionados. A gente vê ali é, as diferentes metodologias, como ressonância magnética, o EEG, né? E em diferentes línguas também, como o chinês, o polonês, o hebraico, mas houve uma predominância nesses estudos do inglês, né? E aqui foram os fatores controlados, né? A gente vê aqui 69
os diferentes aspectos que foram considerados nesses estudos que foram selecionados. E essas publicações, né, nesse período de 1990 até 2020, elas tiveram um boom ali a partir dos anos 2000, né, até 2020, né, embora no Brasil, né, ainda seja um pouco incipiente, né, essa pesquisa associada à compreensão da linguagem figurada por um viés é, tanto da psico quanto da neurolinguística, né? E aqui, predominantemente, né, os artigos, eles tinham, né, como estímulo o inglês ou o alemão, e em uma menor parte o hebraico e o chinês, dentre outras línguas também. Aqui, o que eu falei anteriormente, né? Os modelos pelos quais esses artigos se baseavam foram principalmente a teoria da metáfora conceptual, seguido da hipótese do grau de saliência e também da Coarse Semantic Coding Theory. E em relação, né, ao meio de estímulo, né? Principalmente os estímulos eles lidavam só com a linguagem, né? Apenas com a linguagem metafórica. E uma minoria observava também a questão de gestos, de imagens, de vídeos, né? Então é um campo ainda a ser muito explorado, né? Em como a gente compreende, né, a linguagem figurada em diferentes modalidades, né? E aqui, em relação aos tipos de técnicas utilizadas, né? Os estudos foram realizados principalmente a partir de ressonância magnética e EEG, né? E as outras metodologias foram em minoria, né? E aqui, em relação aos participantes das pesquisas, né? A gente tem ali um maior número de participantes com idades entre 20 a 30 anos, e também de alta escolaridade, geralmente estudantes universitários, né? E isso tem mais relação com o contexto, né, de pesquisa universitária, né? Mas é, eles sinalizam, né, da importância de se ter mais estudos envolvendo outras populações, né, não só em relação a diferentes faixas etárias, né, mais estudos pesquisando a compreensão de linguagem figurada com idosos, com crianças e também com populações clínicas, né. E em relação ao design dos experimentos, né, embora haja, né, um grande número de fatores a serem controlados, há um desbalanceamento no controle realizado por esses estudos, em que a maioria se centra na familiaridade como um fator mais controlado, né? Então, outros estímulos tendem a não ser tão observados, né? Então, e também, como eu falei anteriormente, nessa noção de terminologia que entre, por exemplo, a familiaridade e a convencionalidade, é, que é um problema, né, para se poder, né, conseguir fazer uma comparação e uma avaliação fidedigna, né, entre os resultados semelhantes ou não desses estudos, né? E a familiaridade, tem uma influência crucial no processamento de expressões figuradas, né? E aqui, nessa revisão de Born et al., né, relatam a ativação do giro frontal inferior direito e no córtex cingulado anterior para metáforas novas, mas não para metáforas convencionais. Então, aqui eles trazem essa questão da predominância do hemisfério direito para itens novos, para metáforas novas, né? Então, entre os fatores considerados com menor frequência foram a concretude, a imagiabilidade, a plausibilidade e a excitação emocional, Rosal, né? E a concretude conceitual e a imagiabilidade, elas influenciam, né, os períodos de memória e a velocidade de processamento. Então, considerando que metáforas conceituais permitem o acesso a conceitos abstratos por meio de domínios concretos, o espectro, né, de abstração e de concretude isso assume um papel ainda mais predominante.
E também diferenças na plausibilidade figurativa e literal, elas podem determinar o grau de exigência do processamento, ou seja, se uma expressão é literalmente implausível, o esforço para julgar entre a interpretação literal e a figurada diminui. Então, poucos desses 116 artigos definiram todos os fatores que foram controlados, né? E isso se torna justamente um problema para essa comparabilidade, né? Existem tantos fatores conhecidos também. Não, além disso, né, são tantos fatores conhecidos por influenciar o processamento da linguagem figurada que é impossível controlar todos, né? Mas se ter uma clareza em relação ao que se concebe enquanto determinados focos, né, de estudo, como o foco que você quer analisar, como, por exemplo, o que você concebe enquanto convencionalidade ou enquanto familiaridade, isso se torna essencial, né? E desses estudos, 25 analisaram metáforas novas. E, novamente, tem essa questão da terminologia e da definição associada. A metáfora nova ela foi definida tanto como sinônimo de não frequente, ou como linguagem poética, ou mesmo sem nenhuma definição do termo, né? E em muitos casos, na maioria desses casos, né, a metáfora nova ela foi concebida como uma baixa familiaridade, né? Então, da mesma forma, né, o fator familiaridade, ele também demonstra essas discrepâncias, né? Alguns estudos definem a familiaridade como uma variável contínua, mas ao mesmo tempo acabam lidando com ela como se ela fosse uma variável binária, né, por meio de um valor de corte, mas sem especificar os critérios para isso. Então, em relação ao design estrutural dos experimentos, informações em relação ao comprimento e posição dos elementos críticos também são um obstáculo evitável, né? Mas ainda assim são informações que muitas vezes não são fornecidas. Então, como por exemplo, no caso de estudos com a metáfora nominal, né? Embora o padrão mais frequente seja A é B, né, também há uma maior complexidade com estruturas mais longas, né? E muitas vezes esses tipos de estruturas são comparados, são observados, né, como se for dentro de um mesmo espectro, né? O que pode trazer resultados não muito confiáveis, né? Então, aqui eles falam também, né, da complexidade sintática, da alta complexidade sintática associada a uma maior ativação no hemisfério direito e que o processamento de verbos e substantivos utiliza sistemas neurais diferentes e mais apenas 44% desses estudos controlaram a classe gramatical dessas expressões figuradas. E em relação à fonte dos estímulos, né, parte desses estudos utilizou estímulos retirados de pesquisas anteriores, o que não é ruim, né, porque é importante para avaliar a replicabilidade e a validade desses estudos, mas esse reaproveitamento desses estímulos tem que ser considerado na comparação entre os resultados, né, a fim de evitar a influência de conjuntos específicos de estímulos. Então, procedimentos de avaliação também em relação ao tipo de avaliação que é fornecida ao participante, né? Existe também uma ampla variedade nesses procedimentos, né? Mesmo quando um termo é usado para nomear um fator em vários estudos, ele pode representar diferentes formas de operacionalização e gerar variações nessas pontuações. Então, aqui eles falam também de uma questão associada à frequência, né? Que a frequência, ela em geral, né, os bancos de dados apresentam esse problema para avaliar em relação à frequência, né? Porque o significado metafórico ele não pode ser extraído objetivamente dos bancos de dados e corpora. Né? Em vez disso, as pontuações de frequência referem-se apenas às palavras de conteúdo ou palavras críticas isoladas. Então, elas não podem ser interpretadas como frequências de metáforas, mas sim como frequências de unidades lexicais, independentemente do sentido literal ou figurado. E a questão do corpus é um problema, assim, também, porque, principalmente em língua portuguesa, não se tem
ou pelo menos eu nunca vi, não tenho conhecimento sobre corpos associados à linguagem metafórica, né, à linguagem figurada, né? Isso também é um fator dificultoso, né? Agora, considerando os participantes dos estudos que foram observados, havia essa predominância, como eu falei, né, de adultos jovens com autoescolaridade, né, o que é associado ao ambiente universitário mesmo, né? Mas, em contraparte, isso traz também uma limitação dos resultados, expandindo, né, para a população geral, né? E apenas 12 desses estudos, um número muito pequeno, né, incluíram populações clínicas. E dentro dessas populações clínicas, a maior parte era focada em esquizofrenia. E, e quase todos os estudos eles conseguiram equilibrar a questão do gênero. É, na letras isso não é tão possível, né? A maioria é do sexo feminino, mas enfim. E 74% desses estudos, a gente já viu isso, né? Falando das línguas românicas ou germânicas. E isso, o fato, né, desses estudos serem mais direcionados para. São estudos do inglês, né? A maioria, né? E em poucas línguas, né? Isso traz esse risco de super generalização dos resultados, né? Porque não se consegue, né, observar as diferentes estruturas, as diferentes complexidades sintáticas ou morfológicas em outras línguas, né? É, e como isso se relaciona à compreensão da linguagem figurada, né? Então, como conclusão da revisão que foi realizada pelos autores, né, eles identificaram, né, semelhanças e diferenças fundamentais na metodologia dos estudos sobre o processamento de metáforas e expressões idiomáticas, e o uso de estímulos variados fornece essa base rica para a pesquisa, mas essas diferenças teóricas e operacionais elas comprometem seriamente essa comparabilidade geral desses resultados, o que exige uma consideração cuidadosa e detalhada desses métodos. Então, conforme proposto pela literatura, né, certos fatores de influência conhecidos por afetar a lateralização, aqui eles se focaram mais nessa questão, né, da lateralização, né, como a complexidade sintática, a familiaridade, a exigência de tarefa, o contexto ou a previsibilidade, eles podem influenciar a ativação hemisférica durante o processamento da linguagem figurada. Então, as diferenças hemisféricas, elas parecem decorrer da influência dos fatores psicolinguísticos e estruturais, e não necessariamente desse contraste entre literal e figurado por si só. Então, eles enfatizam também, né, a maior necessidade da publicação dos materiais de estímulo para que as pesquisas se tornem mais transparentes e facilitem essa replicação e essa validação. E como limitações do estudo, eles mencionaram, né, essa inclusão apenas dos artigos em inglês, que não foram incluídos dados sobre tipo e dificuldade de tarefa, contraste operacional, os métodos de análise e os resultados, e revisões com foco nesses aspectos complementariam a pesquisa e contribuiriam para o desenvolvimento dos estudos neurolinguísticos mais bem desenhados e comparáveis. Então, basicamente foi isso, né? Esse artigo ele faz esse apanhado geral, né, sobre os principais fatores de influência nesse processamento da linguagem figurada e demonstra, né, a grande dificuldade, né, no controle dos materiais experimentais e da comparatibilidade desses artigos. Então, é basicamente isso, gente. Desculpa que eu fiquei meio perdida. Não sei se deu para vocês ouvirem cachorro Não, latindo, não, papagaio não. Tá, foi piando. ótimo. Eu me desconcentrei Deu totalmente. sim, Gisele, fica tranquila. Seu Tava dando microfone pra é ouvir bom, sim. viu? Seu microfone é bom, abafou tudo aí. Sério? Deu pra ouvir Gente, nada. ai, graças a Deus. Agora a curiosidade, não curiosidade não, pergunta que eu fiquei na minha cabeça é assim, considerando o artigo que você leu, por que você quer trabalhar com metáfora mesmo? Assim? Então, eu Assim, tenho muita. considerando todos os 700 mil fatores confundidores.
Eu tenho muita dúvida, sinceramente, sobre o que eu quero. Eu sou uma pessoa muito indecisa. Assim, eu acho um tema muito legal, mas ao mesmo tempo eu não sei, eu não sei exatamente o que me interessa mais, sabe? É mais nesse sentido, assim. Eu gosto, mas eu não sei se é o que eu mais gosto dentro disso tudo, sabe? Não, Realmente não. é um tema muito difícil, né? É. Assim, não é querendo te desencorajar, ao contrário, acho que se deve fazer, mas é difícil pra caramba. Eu, eu tive numa banca, se eu não me engano, que de monografia, e as meninas queriam pesquisar expressões idiomáticas. Não estava muito clara a ideia na cabeça delas e tal, era uma coisa pequena, um projeto pequeno. Mas aí já começou a coisa a ficar estranha quando a outra professora da banca falou que os exemplos delas eram fraseologismos, não eram expressões idiomáticas, não eram exatamente expressões idiomáticas. Aí eu nem entendi, evidentemente, o que que era fraseologismo, nem o que era expressão idiomática, porque para mim é basicamente sinônimos. E É, aí, nesse enfim, artigo eles lidam, né? Como se fraseologismo fosse, sinônimos, né? tipo, Mas elas estavam querendo polícia e usar. feijão. Então, no caso, elas estavam querendo usar expressões que eram próprias do Pará. Era uma coisa meio assim. Parece que lá eles têm um- umas expressões, acho que como aqui também, né? Não sei se no Rio, o Rio tem mais abrangência, né? Esse negócio das novelas acabam levando as nossas expressões, o jeito da gente falar para o mundo, para o Brasil todo, né? Mas parece que elas estavam querendo avaliar expressões que eram bem características lá do Pará, e aí a professora veio com esse comentário, não entendi muito bem, mas enfim. É, foi um debate grande. E na ocasião, eu lembro de ter lido, não sei se vai te ajudar, mas eu li, eu acho que foi a tese de doutorado da Aléria, que fala sobre isso, né? Na tese, ela trabalha com expressões idiomáticas, se eu não me engano, com o objetivo de ver se a estrutura sintática dessas expressões era processada, ou se elas eram processadas como léxico, né? Não como estrutura. Acho que era uma coisa assim. E aí ela usou a EG e comparou frases tipo: o menino chutou a bola com o menino chutou o balde, né? E ela viu que essas sentenças, como o menino chutou o balde, eram sentenças mais custosas cognitivamente para serem processadas, né? E aí a conclusão que ela chegou é que primeiro a gente acessa a, a estrutura com sentido mais literal, para depois acessar a estrutura com sentido figurado. E isso custaria, né, um pouco do nosso processamento. Quer dizer, o que eu. E assim, eu achei esse estudo da Léria fantástico, porque é isso. É um tema com muitas. Ih, caí? Tô aqui Não. ainda, gente. Tá sim. Tá Ah, sim. tá. É um tema com muitas brechas, muitas pontas. Então, o que que você faz quando tem um tema assim, com muitas pontas, muita gente dando pitaco, falando a partir de uma teoria, de uma abordagem? Acho que o lance é mirar, sabe, numa perspectiva, fechar os olhos para o que os outros estão falando, as outras teorias, as outras evidências, e mirar e tentar ser lógica dentro daquela abordagem que você está assumindo, né? Uhum. Eu acho que a Léria estava se pautando na morfologia distribuída, então foi muito lógico o experimento dela, o raciocínio, a interpretação com base na teoria que ela assumiu. Isso. Eu acho que esse uma das formas de quando a gente se encontra assim, querendo pesquisar uma coisa com muitas
com muitas bordas, uma das formas de a gente resolver isso, né? É assumir nossas convicções científicas e falar, não, ó, estou olhando a partir dessa perspectiva e dentro dessa teoria a gente interpreta dessa forma e eu quero enxergar, quero saber se é assim. E aí, depois que você tiver os teus resultados, é olhar para as outras teorias. Olha, realmente, a partir desses resultados, essa teoria aqui se mostrou mais acertada do que essa outra, né? Assim, é uma coisa que dá mais trabalho, mas eu te encorajo a fazer, porque realmente até no Brasil assim é bem difícil encontrar estudos assim, ainda mais olhando por uma perspectiva da psico ou da neuro, né? Eu É, lembro de um expressão estudo da idiomática tem Marcellese também, que parece que sim, a Marcellese tem um estudo também. tem expressão É, idiomática, tem a Fernanda isso. Botignon, que foi orientanda da Aniela, né? Também com expressão idiomática em EEG, né? É, Estou autismo, né? tem essas População coisas, infantil. mas eu acho que vale a pena investir, tá? Bem legal, um tema Uhum. ótimo. Sim, Obrigada. de certo modo tem a ver um pouco com o que a própria Olivia estuda, né? Assim, de palavras concretas e abstratas, já que a metáfora trata de concretização de uma palavra abstrata, assim. Aí se de fato a gente E assim, acessasse é o conhecimento. possível, Gisele, como a Isa está trazendo, e o Pedro, assim, de você não chegar numa definição. Que essa questão conceitual é muito difícil. Você começa a pesquisar alfa, gente, eu tô caçando um sol para me aquecer, né? Vocês vão perceber, então eu vou ficar com a luz aqui um pouco na cara, mas É, vai eu tô ficar doida quente. pra caçar um sol também. Tá muito frio. É, tá todo mundo congelando, né? E aí, assim, chegou um momento que essa discussão ela é tão abrangente para tudo, assim, às vezes você vai para banco, como você estava falando, e assim, você trabalha com acesso lexical, o que que é palavra? E claro, né? Você vai para uma vertente Ai, terrível. filosófica, para uma vertente da linguística, você vai para o mundo, às vezes você não vai ter uma resposta, porque senão também a gente não vai ter uma tese que vai abranger a neurofisiologia, a filosofia, a linguística textual, a pragmática. E como já é um tema que vai trazer uma implicação também de um conhecimento, às vezes, mais de mundo também, de uma cognição social, que eu acho que sempre vai implicar nessa questão de chutou a bola, chutou o balde. Você pode enfrentar essa questão de, e como é que você trabalha com a definição de metáfora para trazer isso primeiro, que já vai ser complicado, vai ser bastante complexo. Não conseguir chegar numa definição, não assumir um autor e tentar considerar qual caminho vai ser melhor, porque foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. A gente entrava em discussão, tipo, não, isso para mim é concreto, isso é abstrato, relação familiar, não sei o quê. Então tá, vamos pensar como resolver isso de uma maneira pragmática a partir de um critério que não seja nosso. E aí a gente disparou um formulário para os brasileiros decidirem o que que era concretude de abstração. E eu falo isso em um momento lá da tese. Eu não trabalho com nenhuma definição. Mas que o teu cérebro está computando isso de maneira diferente, tá? Porque com adultos já computou, vamos ver com as crianças. Então, assim, às vezes não vai ficar tão claro, vai ser um questionamento. Você vai ter visões teóricas de linhas e correntes de estudos diferentes, mas é interessante já ir com isso, porque talvez você esbarre não um problema, mas você esbarre numa questão que vai vir antes de aplicar um teste, que é definir as metáforas para o seu teste. E isso vai te tomar um tempo precioso. Então, vai com o coração já pensando como definir o que talvez não seja passível de uma definição concreta, é bastante abstrata e depois você conseguir definir o que usar para um teste, porque é metafórico. Meu maior problema, assim, tem sido o controle contextual, né? Porque eu trabalho com expressão X é um Y, né? Então, tipo, Armando é um barbeiro, Uhum. barbeiro literal de fazer barba, né? Ou barbeiro que dirige mal, né? Então, eu tenho que induzir ou para um contexto literal ou para um contexto metafórico, né? Mas E você pode ter diferença regional nisso também, né? Porque ontem a gente estava diferença discutindo isso, eu já regional, me sim, mudei sim. bastante. Eu moro, né, aqui em Petrópolis, a maioria da minha vida foi aqui, minha família é toda misturada. Morei em Juiz de Fora um tempo e ontem a gente estava comentando, estava com uma amiga que veio de Minas e ela morou aqui, estudou comigo de criança, hoje mora no interior de Minas e ela assim, as expressões mudam muito. Então ela falou alguma, depois eu posso pegar vocês pegar carona e era, me vira ali na esquina.
E aí todo mundo ficou, nossa, mas coisa sem sentido pra gente, porque ela fazia. Eu ficava com muita dificuldade de entender. E acho que como a gente vive num país muito grande, até às vezes dependendo da metáfora, você vai achar uma diferença, né? Em Juiz de Fora eles falavam muito, eu vou tampar isso em você, e aqui a gente fala, vou jogar isso na sua cara. Enfim, né? Pensar em vários Brasis, porque se você mandar um formulário que é muito fácil, online, amplo, você pega o Brasil inteiro, não for essas mais como expressões idiomáticas, talvez você tenha diferença da região até, né? Uhum. Do Não, teu e até participante. questão etária, né? Os mais novinhos, assim, não sabem que o barbeiro é que dirige mal, sabe? É, Verdade. Ô, Gisele, mas nesse artigo eu não sei se eu entendi errado, ou eu acabei não ouvindo isso. Eles estipulam algum tipo de hierarquia, tipo de fatores que afetam mais e os que afetam menos? Tipo, não dá para controlar tudo, mas se você controlar esses cinco primeiros, você já reduz muita coisa. Ou eles não estabelecem isso? Isso seria uma Não, coisa eles não. interessante de saber, né? Assim, Sim, o que é que verdade. afeta mais, assim, porque. Se não ficar totalmente limpo, mas tipo, tirou a principal sujeira, já dá uma Uhum. ajuda bastante grande, né? Não, eles não estabelecem isso, mas eles falam mais em questão de você trazer mais clareza, né? Mais definição e mais clareza em relação ao seu foco experimental, né? Mais nesse sentido mesmo, Sim, né? De entendi. o que e é você está interessante isso. conceito. Oi, ele pode falar. Não, perdão, pode ter sem querer te interromper. Não, é nesse sentido mesmo, de você conceituar o que você entende, por exemplo, enquanto familiaridade. Né? Porque se você for ver alguns estudos, a familiaridade é definida como convencionalidade. Aí você fica meio, ai meu Deus. Então fica difícil de você fazer esse tipo de, Critério, né? não tem um critério definido, né? Então eles vão mais nesse Acho que sentido. esse ponto é interessante também, Gisele, porque aí você fala, como você não vai chegar numa conclusão clara que seja satisfatória para muita gente, você fala, olha, o critério definido foi isso por essa razão, justamente porque você viu que é muito difícil. Vai trabalhar com um tema que envolve muita pragmática, que envolve contexto social, que às vezes vai ter a sócio questão desses regionalismos. Quando você for definir, antes de chegar numa etapa de elaborar, assim, um experimento que, lógico, já dá muito trabalho por si só, é você deixar muito claro, olha, havia isso, isso e isso, não foi satisfatório, então, a partir do nosso critério, a gente avaliou dessa forma, para deixar claro, porque acho que para quem trabalha com uma questão que já é mais aberta, nunca vai ser satisfatório para ninguém. Não sei se alguém vai ter uma satisfação também em outra questão, em outra pesquisa, né? Mas, enfim, acho que já são temas que envolvem outros tipos de critérios, não só muito teóricos, né? Mas muito pragmáticos. E aí, deixar isso claro, porque com certeza eles tomam um tempo importante ali. Verdade. É isso, gente. Eu não sei se. Eu acho que a Aniela deixou aqui o coisa, mas eu acho que ela saiu. Que ela disse Ela que tinha saiu, que ela falou que ia sair. no aeroporto, né? Eu acho que ela deixou Ah, é aberto. verdade, já deu horário para que Então ela é falou isso. que sairia. Eu vou parar de